Você já parou para pensar como alguns vilões acabam roubando a cena e até o nosso coração? Se você é fã do Homem-Aranha, sabe do que eu tô te falando. Porque ninguém mexeu tanto comigo em todos esses anos, nem com tantos fãs ao redor do mundo, quanto o Venom. Hoje eu te convido a viajar comigo por essa história, mistério, ação, terror, humor, redenção e, claro, muita emoção. Vou te contar tudo, desde as primeiras aparições do simbionte alienígena, passando pelo drama de Ed Brock, até chegar ao fenômeno dos filmes. Tudo, claro, na visão de quem sempre foi fã do Aranha, mas aprendeu a amar ainda mais Venom. Já deixa seu like aí, se inscreve no canal, comenta se você é Team Aranha ou Team Venom e bora mergulhar junto nessa jornada, vem comigo. Sabe por que o Venom conquista tanta gente? Porque ele é diferente. Não só o monstro, o vilão, ele é, na real, um espelho sombrio do próprio Peter Parker, na minha opinião. Um personagem que vive sempre aos extremos, ou é muita fúria, justiça, ou é vingança, proteção, ou é solidão, ou companheirismo. E talvez por isso ele seja tão fascinante. Eu cresci lendo Homem-Aranha, vibrando com todas as batalhas, sofrendo com os dramas. Pego o ladrão ou compro o remédio para tia May? E sonhando em ter superpoderes. Mas quando o Venom entra na história do Homem-Aranha, cara, tudo muda. Era impossível não sentir a mistura de medo, respeito e até simpatia. Porque o Venom, apesar de todo o visual monstruoso, tem sentimentos, traumas, ele é quase humano. Vamos voltar um pouco no tempo. Lembra da saga Guerras Secretas? Que saga maravilhosa! O Homem-Aranha, junto de vários vilões, foi para um planeta de batalha criado por uma entidade cósmica chamada Ben-Hur, onde ele foi lá fazer essa batalha entre o bem e o mal e ver quem era mais poderoso na época. Mas ele dividiu não só nisso, mas isso é uma história para um outro momento. Então vamos retornando que no meio do caos, o Peter tem um uniforme destruído numa dessas máquinas alienígenas que só a Marvel inventa. Ele encontra uma substância preta, viscosa, parece uma pérola, que se transforma em um novo traje na hora que ele pega na mão. O traje ficou coladinho no corpo, brilhante, com habilidades que ele nem imaginava. E aqui vai um detalhe que só quem viveu aquela época lembra: o uniforme preto. Além de estiloso, ele era poderoso. Criava a teia sozinho, mudava de forma, respondia aos pensamentos do Peter e, é claro, parecia não ter limite. Mas é aí, gente, que estava a famosa pegadinha. Peter logo percebeu que algo estranho acontecia. Toda vez que ele lançava a teia, ela parecia sair direto do próprio corpo dele, não dos lançadores mecânicos que ele usava. E aí, quem percebeu isso de verdade, gente, e foi o primeiro a falar na cara do Aranha, foi um antigo inimigo chamado Puma. Poucas pessoas vão lembrar dele porque apareceu pouco em histórias, mas foi o Puma que descobriu. O caçador, com seus sentidos aguçados, no meio da batalha feroz, solta: essa teia não parece criada por nenhum dispositivo, ela está saindo do seu próprio corpo, Homem-Aranha. Imagina o choque do Peter. Nem ele sabia explicar e a gente, leitor, ficava morrendo de curiosidade, porque o Peter, na hora que ouviu a mensagem do Puma, ele respondeu assim: o que você está dizendo? Até o Puma satiriza: você sabe do que sua teia é feita. Enfim, esse mistério da teia orgânica virou um dos maiores suspense dos quadrinhos daquela época. O Aranha, normalmente tão seguro de si, estava perdido e cheio de dúvidas. E a cada edição, cada novo confronto, só deixava a gente mais vidrado. Se você viveu com essa fase, sabe do que eu estou falando. Era como se o Aranha estivesse vivendo num filme de suspense, daqueles que qualquer momento
o mundo poderia explodir. A tensão foi crescendo até que Peter decide buscar ajuda com o Senhor Fantástico, o mais famoso inteligente da Marvel, Reed Richards. E aí, meu amigo, que veio a revelação: o uniforme não era uma roupa alienígena, era um simbionte, um ser consciente que estava usando Peter como hospedeiro, se alimentando da energia e da adrenalina que ele criava. Sério, imagina o choque. Peter, nerd da ciência, sempre no controle, descobre que estava sendo manipulado o tempo todo. E mais, toda a noite, cara, enquanto ele dormia, o simbionte assumiu o controle e saía pelas ruas como se fosse a própria aranha. Imagina o cara dormindo, batendo no ladrão, fazendo o que ele fazia pela parte da manhã, mas dormindo. Então toda vez que ele acordava de manhã, estava exausto, claro. E com a ajuda do Quarteto Fantástico, Peter conseguiu separar o simbionte usando ondas sonoras e fogo, que o Reed Richards percebeu que o Venom tinha medo disso. Mas como todo bom vilão, o simbionte não desiste fácil. Escapando da onde ele estava preso lá no edifício Baxter do Quarteto Fantástico, ele volta pro Peter. E aí rola aquela batalha épica, aquela cena que eu nunca vou esquecer, no topo da igreja. E ele se gruda no Homem-Aranha como uniforme, e aí o Homem-Aranha não consegue sair e tal. E aí numa dessa briga dele tentar atirar, ele esbarra no sino, onde o sino dá o barulho do badalo, e ele percebe que... Aí ele lembra que o sonoro, no caso, sons muito altos, afetam o Venom. E aí ele começa a balançar o sino, balança até o Venom soltar e parecia que estava morto, ele escorreu para baixo, enfim. E aí, nesse momento que começa a história de Ed Brock na linha de Venom. Eu queria que vocês prestassem atenção, porque o Ed Brock é um cara muito mais complexo do que a gente imaginava. Ele não é simplesmente um jornalista que perdeu tudo: emprego, esposa, dignidade, tudo porque ele colocou a culpa no Homem-Aranha, né? Ele fez uma entrevista com uma pessoa dizendo que era o devorador de pecados, e depois o Homem-Aranha prende o verdadeiro devorador de pecados, e aí acaba acabando com a profissão do Ed Brock e joga ele na sarjeta. Ele culpa o Homem-Aranha por isso. Enfim, em desespero total, o Ed vai até a igreja buscando um sentido para a vida. E quem tá lá, cheio de ódio e rejeição? Simbionte. Duas almas arrasadas, unidas por um único objetivo: destruir o Homem-Aranha, o Peter Parker. Assim nasce Venom. E diferente de todos os vilões anteriores, Venom conhece cada detalhe do Peter, sabe seus segredos, seus medos, seus hábitos, e o mais assustador, cara, ele não ativa o sentido aranha. Isso significa que o Peter nunca está realmente seguro quando se trata de Venom atrás dele. Eu lembro das primeiras batalhas entre eles. Era diferente. O clima era mais pesado, a violência era mais intensa, mas ao mesmo tempo dava para sentir que Venom não era só ódio, ele tinha dor, ele tinha um sentimento, tinha um desejo quase infantil de ser aceito, de ter valor. Só que o Venom nunca ficou parado na mesmice. Ele foi evoluindo com o tempo, e com ele a nossa relação como fãs. Mas
na década de 90, os HQs, Ed Brock vai mudando de vez. De vilão, ele vira anti-herói. Começa a agir como vigilante, protegendo inocentes à sua maneira, nem sempre gentil, é verdade, e com um código próprio de honra. Em arcos como Protetor Letal, o Venom deixa Nova York e vai para São Francisco, enfrentando máfias, gangues, monstros urbanos. Sempre daquele jeito intenso, brutal, mas cheio de camada. E se você acompanhou essa época, você sabe, era impossível não torcer pelo Venom. A cada saga, a cada redenção, a gente via que, por trás daquela monstruosidade, existia alguém lutando para ser melhor, ou pelo menos pior, né? E aí vieram os simbiontes derivados: Carnificina, Toxina, Scream, Agente Venom. Uma verdadeira família disfuncional, cara. Mas vamos dar atenção ao Carnificina em especial. Ele merece destaque. Psicopata sem limites, que obriga até o Aranha e o Venom unirem forças para tentar derrotar. Aliás, você já imaginou o Aranha e o Venom lutando lado a lado? Pois é, meus amigos. Nos quadrinhos isso aconteceu várias vezes, sempre com aquela tensão no ar. Parecia forçada, respeito mútuo, mas nenhuma confiança, e é isso que deixava tudo mais interessante. Aí eu te pergunto, qual foi o arco de Venom que você mais marcou? Comenta aí. Com o tempo, o simbionte encontrou outros hospeleiros. O mais famoso deles é o Flash Thompson. Meus amigos, Flash Thompson, o valentão da escola do Peter, que virou agente Venom, trabalhando até para o governo dos Estados Unidos, e a cada nova união trazia uma história, novos poderes, novas crises. Ele também já foi anti-Venom, Toxina. É aquela coisa, simbionte nunca para. Isso que é genial do personagem. Mantém o personagem sempre atual, sempre relevante. Agora vamos falar um pouquinho do cinema, porque pra mim foi uma verdadeira montanha-russa de emoções na época. Quando anunciaram o Venom em Homem-Aranha 3 lá em 2007, eu fiquei maluco de expectativa. Mas aí a realidade foi outra. Que decepção. O personagem foi jogado sem o desenvolvimento que merecia. Virou aquele monstro sem personalidade. Afinal, o próprio diretor Sam Raimi disse que ele não queria colocar o Venom, mas foi forçado pela produtora porque o Venom era o inimigo do Homem-Aranha que todos os fãs queriam ver nos filmes. E aí deu no que deu, né? Mas beleza, a esperança nunca morre. Aí veio os presentes para os fãs. O filme Venom, em 2018, com Tom Hardy. Na minha opinião, que presente. O filme, na realidade, dividiu as opiniões. Eu sei, muita gente fala que não tem como não existir, no caso, existir o Venom e não ter o Homem-Aranha, não tem como. Mas foi criada essa história, e pra mim, que sou fã do personagem, foi tudo o que eu queria. Porque a atuação do Ed Brock, do Tom Hardy, ele foi muito carismático, engraçado, quebrado, e a relação dele com o simbionte foi sensacional. Tem briga, tem zoeira, tem amizade verdadeira. Eles parecem até um casal improvável. O sucesso foi tanto que vieram sequências, isso é fato. Venom Tempos de Carnificina em 2021 e agora mais recentemente o 2024 Venom na última rodada, fechando a trilogia. E olha, cada filme elevou ainda mais o patamar. Cenas de ação de cair o queixo, drama, humor, aquela pegada de terror e um Ed Brock que amadurece, que tenta de verdade ser alguém melhor. Para mim, ver o Venom se tornando protagonista como fã de todas as idades foi um dos maiores prazeres da minha vida.
E agora vamos passar uma curiosidade, cara. Você sabia que o uniforme negro do Homem-Aranha nasceu de uma sugestão do fã? Minha gente. A Marvel pagou só $250 pela ideia do uniforme, porque o fã falava que tinha que colocar o uniforme mais sinistro, o uniforme negro, para dar mais presença e tal. Não foi catado a ideia de trocar o uniforme para preto, mas foi criado o Venom. Então, e por míseros $250, quanto eles não ganharam? Claro que os direitos e o desenvolvimento do personagem foi tudo mérito da Marvel. Outra curiosidade, os filmes. Você sabia que o próprio Tom Hardy faz a voz do simbionte Venom? Ele gravava as falas do simbionte primeiro, depois fazia o Ed respondendo. Isso dá uma química única para as cenas, aquela sensação de 2 em 1, de verdade. Venom não ficou só nos quadrinhos ou nos filmes, não. Virou sucesso em games. Quem nunca jogou Max Carnage no Super Nintendo? Fala aí. Em animações, em action figures, camisetas, tatuagens. Em cada Comic Con tem sempre alguém fantasiado de Venom ou Carnificina. Acabou virando uma cultura pop, virou símbolo. E o mais forte, na minha opinião, é o que o Venom representa. Ele é o nosso lado sombrio, aquela parte que a gente tenta esconder, mas que às vezes precisa encarar de frente. Ele é raiva, medo, desejo de vingança, mas também é redenção, é luta para ser melhor, é superação. Não é à toa que Venom é, hoje, muito mais que o vilão. Ele é uma força da natureza, um personagem em constante transformação. E é isso que faz dele tão querido, tão cultuado. Agora eu quero saber de você, qual é a sua história preferida do Venom? Qual o filme que te marcou? Veja se você já torceu pro vilão vencer o herói. Comenta aqui, cara, porque eu quero saber sua opinião. Se você curtiu essa viagem, já deixa seu like, se inscreve, ativa o sininho e compartilha esse vídeo para quem precisa entender quem é Venom. É muito mais que só o inimigo do Aranha. E obrigado por ficar comigo aqui, simbiontes de plantão. Nos vemos no próximo vídeo, porque o universo Marvel não para e o Nerdverso Taco também não. E quem sabe na próxima história não é sobre o Carnificina ou outro simbionte bem bizarro. Valeu demais, gente. Um grande abraço e até mais.